Graça e paz de nosso Senhor Jesus para você que nesse momento tirou aí uns minutos do seu precioso tempo para ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer a você um bem muito grande. Essa mensagem é baseada sobre o mistério da vida humana. Esse tema nos leva a fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, por que estamos vivendo nesse mundo? A outra pergunta seria, qual o propósito da vida humana? Você algum dia já se perguntou por que você está vivendo nesse mundo? Talvez, baseado no seu próprio conceito, você encontrou algumas respostas. Mas agora, através da Bíblia, quero te ajudar a responder essas perguntas. Você sabia que Deus tem um plano ao criar o homem? Sim, Deus tem um plano ao criar o homem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29, fala do desejo de Deus se expressar por meio do homem, e com esse propósito ele criou o homem à sua própria imagem. O homem expressar a Deus é o homem viver o seu dia a dia como Deus. É o homem sendo o mesmo que Deus é. Você já pensou como seria diferente o nosso mundo? Você já pensou como seria o tratamento de uns para com os outros? Pare e pense como seria a vida do ser humano. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, como Deus é amor, Deus é bondade, Deus é paz, então assim deveria ser o homem. Assim como uma luva é feita à imagem da mão para conter a mão, você já deve ter observado o formato de uma luva. Ela tem a mesma imagem da mão. Assim o homem foi criado à imagem de Deus para conter Deus. Conter Deus é conter todas as qualidades de Deus. Assim o homem, ao receber Deus como seu conteúdo, poderia então expressar Deus. Expressar Deus é ser tudo o que Deus é, tudo o que Ele é. Para cumprir o seu plano, Deus fez o homem como um vaso, dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Essas são as 3 partes de um ser humano criado por Deus. Veja bem, cada uma dessas partes tem suas finalidades. Por exemplo, o corpo foi criado para contatar e receber as coisas da esfera física. Por exemplo, o corpo você contata a roupa, os alimentos e tudo aquilo que você pode apalpar. Agora, a segunda parte, que é a alma é a faculdade mental. É onde está a mente, as vontades e as emoções. E serve para receber as coisas da esfera psicológica. Agora vamos falar sobre
a terceira parte, que é o espírito. O espírito humano é a parte mais interior do homem e sua finalidade é contatar as coisas espirituais e receber o próprio Deus em espírito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e verdade. Precisamos entender que o homem não foi criado meramente para conter comida no seu estômago, nem só conter conhecimento em sua mente, mas principalmente para conter Deus no seu espírito. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compaixão, Deus é felicidade, Deus é tudo que é de bom. Agora você pode estar se perguntando, por que o ser humano é tão mau? Cada dia lemos nos jornais, vemos nos noticiários da televisão, quantas maldades praticadas pelo homem. E pior, contra os animais, contra si mesmo. Então o que está acontecendo de errado? Se o homem foi criado contendo essa terceira parte, que é o espírito, para expressar a Deus, porque o homem se tornou tão mau, tão cruel? Porque o homem tem esse desejo de tirar a vida da sua própria espécie? É justamente isso que a Bíblia vai trazer a resposta para essa pergunta. Veja bem, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está registrada a queda do homem. Antes que o homem pudesse receber Deus como vida em seu espírito, o pecado entrou no homem. E em vez do homem receber Deus em seu espírito, ele recebeu Satanás no seu corpo. Ao invés do homem escolher em obedecer a Deus, ele preferiu obedecer a Satanás. Assim o homem passou a expressar o pecado, personificado na pessoa de Satanás com suas maldades. Esse é o preço da má escolha do homem. E isso é o pecado. Com isso o pecado entrou no homem, amorteceu o seu espírito. Seu espírito se tornou morto em ofensas e pecados, andando agora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. O homem se tornou inimigo, é separado de Deus em sua mente por causa das obras malignas, como diz Paulo em Colossenses 1:21. Assim o pecado transformou o corpo em carne de pecado e danificou as três partes do homem, alienando assim o homem de Deus. E nessas condições o homem não pode receber a Deus e nem expressá-lo. Mas a Bíblia tem uma boa notícia para a raça humana. Tem uma boa notícia para você que está ouvindo essa mensagem. Deus providenciou a redenção para o homem arruinado por Satanás. Deus providenciou a redenção para você através de Jesus Cristo.
por meio de Jesus, Deus pode ser dispensado para dentro do espírito do homem. Contudo, a queda do homem não impediu que Deus cumprisse o seu plano original. Para realizar o seu plano, Deus primeiramente tornou-se um homem chamado Jesus Cristo. Isso mesmo, Deus se tornou um homem chamado Jesus Cristo. É o que lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Cristo morreu na cruz para redimir o homem, tirando assim o seu pecado e levando-o de volta para Deus. Paulo também em Efésios capítulo 2, versículo 13, ele diz que agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados no sangue de Cristo. Então você, meu amigo, minha amiga, para voltar novamente a Deus, para ser desfeito todo o mal causado por Satanás ao homem, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Somente Jesus Cristo pode vivificar o espírito do homem e assim o homem receber a Deus no seu espírito, vivificado agora, e expressá-lo. Cristo, ao morrer no terceiro dia, ressuscitou. Ele se tornou o Espírito que dá vida ao Espírito do homem. Uma vez que Cristo tornou-se o Espírito que dá vida, o homem pode agora receber a vida de Deus em seu Espírito. A Bíblia chama esse processo de regeneração. E para receber essa vida, o homem precisa arrepender-se para com Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Para você receber a regeneração, você que está me ouvindo, simplesmente vá ao Senhor com o coração aberto e honesto. Aí onde você está, agora mesmo, fala com Deus em oração. Diz com suas próprias palavras: Senhor Jesus, sou um pecador. Isso mesmo. Diz para Ele que você é um pecador. Diz para Ele: eu preciso de Ti. Senhor, eu te agradeço por ter morrido por mim. Perdoa-me, lava-me de todos os pecados. Eu te recebo agora mesmo como meu Salvador. Entra em mim. Enche-me com Tua vontade, Senhor Jesus. Eu te entrego a Ti para o Teu propósito. Eu sei que o Teu propósito é que eu possa expressar o Senhor através da minha vida. Agora, depois de você fazer essa oração, se você clamou a Ele com fé, e está sentindo agora que foi regenerado, regenerada, eu te aconselho a passar pelas águas do batismo. Faça isso. Deus vai começar um processo na sua vida, um processo que vai durar a vida inteira. Gradualmente Ele vai espalhar de dentro do seu espírito como vida por toda a sua alma, mente, vontade e emoções. Esse processo a Bíblia chama de transformação. Você vai ser transformado. Você vai ser transformado de um homem corrompido pelo pecado em um novo homem, agora com a vida de Deus no seu espírito. Como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não conformeis a esta era, isto é, não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Mas você precisa cooperar para que esse processo opere em você.
Você precisa permitir que o Senhor se espalhe para a sua alma, até que todos os seus desejos, todos os seus pensamentos e decisões tornem-se um com os de Cristo. Então, por fim, na volta do Senhor Jesus, Deus saturará plenamente o seu corpo. Esse é o processo que a Bíblia chama de glorificação. O ser humano precisa passar pela regeneração, que é ter o seu espírito vivificado, depois passar pela transformação da alma, que é a mente, as vontades e emoções, e por fim a glorificação, que é ter o corpo transfigurado da nossa humilhação para ser conformado ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, até sujeitar ele todas as coisas, como está escrito em Filipenses 3:21. Assim, em vez de estar vazio e danificado em todas as partes, esse homem que foi corrompido pelo pecado, ele vai estar cheio e saturado da vida de Deus. Essa é a salvação plena de Deus. Agora esse homem, agora você que está me ouvindo, vai expressar a Deus, cumprindo assim o seu plano, o plano de Deus. O meu desejo é que o Espírito Santo fale com mais clareza no seu coração e você possa entender por que você está vivendo nesse mundo e entender o verdadeiro propósito da sua vida. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.